Olá pessoal, como eu prometi no último vídeo que fiz, no vídeo da tag 50%, estava a ler 2 livros e são esses livros que eu vou trazer agora a opinião, ok? Portanto, é o livro do Aitmatov, O Navio Branco, e este do Bruce Chatwin, Os Gêmeos de Black Hill, que não se consegue ver bem ali com a luz. Mas pronto, é uma edição da Quetzal ligeiramente mais curta, vocês conseguem ver que o formato, a largura, não é a habitual para os livros da Quetzal. Pronto. Como é que eu fiquei a conhecer este livro? Eu li há uns tempos um livro de um escritor espanhol, Alberto Torres Blandino, acho que é assim, um livro que se chamava Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, acho que era assim, Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, da Quetzal também. E nesse livro vocês têm um personagem que trabalha no aeroporto, um personagem também com uma sabedoria fantástica e que mete lá a conversa com os passageiros, com as pessoas que estão lá no aeroporto e diz, num dado momento, que as pessoas, se vão para um determinado país, deveriam conhecer alguma coisa da literatura desse país. E diz que, se vocês forem para a Patagónia, leiam Chatwin, embora o Chatwin não seja dessa região. Chatwin é um escritor inglês, mas que teve livros, viajou muito e escreveu vários livros de viagens, inclusive um livro chamado Na Patagónia, muito conhecido, um dos livros de viagens mais conhecidos de sempre, não é? Pronto, e eu este livro já conhecia, este não. Quando fui pesquisar livros do Chatwin, encontrei este, Os Gêmeos de Black Hill, que é um livro, então, de ficção. O que é que me chamou a atenção? Eu pensava que este livro ia envolver, então, o tema do incesto. Okay, como eu me falei no livro não, como eu falei no vídeo de livros novos, já não sei em que mês é que eu comprei. Eu pensava que este livro havia de estar ali a envolver os temas tabu do incesto, para além destes dois irmãos serem homens, serem os dois homens, não é? Pronto. Não fala bem desses tópicos, não é sobre isso, ok? Portanto, nesse aspecto, desiludiu-me. Não, foi só diferente do que eu estava à espera. Pronto, mas gostei muito deste livro ainda assim. Bruce Chatwin. O Bruce Chatwin foi um escritor inglês que nasceu em 1940 e morreu em 1989. Morreu com SIDA, infelizmente, e foi das primeiras pessoas célebres que soube que tinham contraído o vírus do HIV, embora ele fosse casado, mas mantivesse relações extraconjugais com homens e pronto, enfim. Infelizmente morreu com SIDA. E foi um escritor que, como eu já disse, viajava muito, escreveu vários livros de viagens. Aliás, quando ele foi para a Patagónia, ele escreveu simplesmente ao patrão, no jornal onde ele trabalhava, fui para a Patagónia. Foi este bilhetinho que ele lá enviou ao patrão e eu achei isto muito curioso. E deve ter tido uma vida absolutamente fantástica. Pronto, sendo este um livro de ficção, eu não fiquei a saber muito sobre o escritor. Mas espero um dia ler então o livro Na Patagónia que eu já vos mostrei. Espero deixar aqui a capa. Pronto, Os Gêmeos de Black Hill. Black Hill é esta região fictícia que fica ali entre o país de Gales e a Inglaterra. E, como é óbvio, então vocês acompanham a vida de dois gêmeos que nascem então nesta região, mas não só isso. Portanto, eu pensava que o livro ia acompanhar estes dois irmãos, mas não é só isso. O Bruce Chatwin debruça-se também sobre a vida de todos os vizinhos e, para além dos vizinhos, também como é que os pais destes gêmeos se conheceram. Eu penso que são perto de 50 páginas até vocês terem o nascimento dos gêmeos. Portanto, para todos os efeitos é uma saga familiar. A saga familiar dos Jones. Estes dois irmãos são o Benjamin e o Lewis. O Benjamin é o mais ligado à mãe, o mais feminino dos dois, podemos dizer assim. O mais ligado aos livros, também às letras, aos números, com outra cabeça predisposta para essas coisas. E o Lewis mais trabalhador, com características que poderiam dizer mais masculinas, mais resistente, se calhar, não tão emocional quanto o irmão, mas são dois irmãos que desde criança se dão muito bem. Eles são praticamente uma pessoa, desde que nasceram. Vivem todo o dia juntos, portanto, comem as mesmas coisas, querem passar pelos mesmos acontecimentos, o que um faz o outro quer fazer também, querem estar sempre juntos. O que é que acontece? Depois, à medida que a história vai avançando, vocês têm vários acontecimentos que os vão separando e vão permitir que eles desenvolvam personalidades diferentes e distintas um do outro. Como os gêmeos idênticos que são, as pessoas têm alguma dificuldade em distingui-los, não é? Esta família vai passar por vários acontecimentos, desde a Primeira Guerra Mundial até à Segunda Guerra Mundial, depois uma espécie de revolução industrial tardia, porque todos eles trabalhavam na quinta, era tudo manual e com a ajuda de animais. Depois vai haver até uma disputa entre os irmãos. Um acha que se deveria comprar tratores, outro acha que não. E pronto, tudo à volta disto. Mas o interessante na história nem é este aspecto do cenário, nada disso. São mesmo as relações
que estes personagens desenvolvem, ou que têm entre si. O Louis sente a necessidade, sempre sentiu a necessidade desde jovem de arranjar uma esposa, de ser feliz com outra pessoa, gosta muito do irmão, mas quer ser feliz com outra pessoa, ser casado, ter filhos, ter uma vida normal. O Benjamin não. O Benjamin teve uma experiência muito negativa quando foi recrutado para ir para a Primeira Guerra Mundial, embora ele não tenha sido ou tenha estado em nenhum campo de batalha, não, mas foi recrutado para o exército. Tudo isto aconteceu quando o pai se dispôs a ir proteger os filhos, de certa forma, a dizer que eles não conseguiam viver um sem o outro, quando foi ter a junta militar, e o que lhe propuseram foi muito simples. Olha, você escolhe um. Isto tudo muito subentendido, vocês não ficam a saber isto, só ficam a saber depois, com as consequências do que o pai decidiu. E o pai, obviamente, escolheu o Benjamin. E foi o Benjamin que foi, então, recrutado para o exército e o Louis ficou a trabalhar na quinta avisão. E a mãe nunca perdoou isto ao pai. Pronto, eu não vou contar o resto dos episódios que se passam aqui. Eu gostei muito deste livro. É um livro, não é feito de altos e baixos, não é feito de grandes mistérios, de crimes. Não é isso. É várias quesílias entre vizinhos. Vocês têm muito drama aqui também entre vizinhos. Pequenas peripécias também com fortunas, terrenos, coisas assim. Portanto, num dado aspecto fez-me lembrar também livros que eu já tinha lido. Fez-me lembrar, por exemplo, Os Pássaros Feridos, da Colleen McCullough, sem o romance tórrido proibido. Se vocês leram este livro da Colleen, sabem que se passa ali no Outback australiano e eles também têm experiências semelhantes, trabalhar com o gado, trabalhar numa quinta, coisas assim. Portanto, este livro também é à base disso. Fez-me lembrar aqui um livro que eu até fui buscar, que estava aqui perto, que é Filhos e Amantes, do D.H. Lawrence. Se vocês gostaram deste livro, também me parece que vão gostar muito dos Gêmeos de Black Hill. Este livro tem uma personagem feminina muito forte, que é a mãe do Paul, e ali vocês também têm uma personagem muito forte, que é a mãe dos Gêmeos, que é a Mary. Portanto, eu penso que sim. E fez-me lembrar também a escrita de Thomas Hardy. Eu só li um livro do Thomas Hardy até agora, que foi o Judas o Obscuro. Posso deixar aqui a capa? Penso que só temos uma edição daqueles livros do público e assim. Mas eu gostei muito desse livro e fez-me lembrar, quando estava a ler este livro, fez-me lembrar esse outro livro do Thomas Hardy. Aliás, o Thomas Hardy é aqui mencionado. A mãe dos Gêmeos, como eu já vos disse, é então uma senhora muito ligada às letras, gostava muito de ler e assim, e o marido era um brutamontes, um bêbado, que a maltratava. Portanto, vocês também têm isso, algo de violência doméstica e assim. No geral, gostei muito. O final foi agridoce. Não se pode dizer que seja um final tristíssimo, porque os Gêmeos realmente viveram durante muito tempo, muitos anos, vocês acompanharam, tiveram vidas, não viveram ao máximo, mas viveram sempre juntos. Portanto, eu acho que aqui um dos Gêmeos saiu a perder e o outro realmente teve a vida que quis. Penso eu. Gostei de conhecer então este livro do Bruce Chatwin. Gostei do final. Foi uma história que eu achei muito interessante. Realmente depois aqui diz que é um romance sobre o amor não correspondido. Sim, da parte do Louis, porque o Louis realmente tenta muitas vezes arranjar uma rapariga com quem criar uma família, não é? E as coisas não correm bem. Confusão sexual. Talvez, da parte do Benjamin. Eu não me parece que o Benjamin seja gay, ou que esteja apaixonado pelo irmão. Nunca me deu a entender isso. Talvez seja simplesmente assexual. O Benjamin não demonstra esses desejos. Não. Aliás, ele sente-se muito triste quando o Louis demonstra esses desejos e se afasta para ir ter com uma rapariga. O irmão fica sempre muito sentido. Mas não parece que estivesse alguma vez apaixonado por ele. Não senti isso. Repressão social, cultural e religiosa. Sim, também são temas aqui, obviamente. Temos aqui alguma pobreza também. Eu gostei mesmo muito. Nunca tinha lido um livro, penso eu, que se passasse ali no país de Gales. Penso eu. Gostei. Bruce Chatwin, Os Gêmeos de Black Hill. Também não é uma edição assim muito cara, mas não é uma edição, não é das mais confortáveis de se ler, porque as letras, vocês veem, conseguem estar ali mesmo perto do centro. Portanto, recomendo Os Gêmeos de Black Hill e todos os outros que eu mencionei. Gêmeos de Black Hill, Filhos e Amantes, Pássaros Feridos, também é muito bom, e o Judas o Obscuro, que eu
adorei esse livro do Thomas Hardy. Muito bem, vamos então ao livro do Chingiz Aitmatov, O Navio Branco. Muito bem, este livro, mais uma vez está difícil com as luzes hoje, vou mostrar-vos assim primeiro. Pronto, vocês conseguem ver, tem um menino, tem o avô, o cavalo, ok? Pronto. E atrás também tem pormenores muito interessantes, ali as renas, vocês conseguem ver, que são importantes para a história, também a mala e um binóculo, os binóculos do menino. Muito bem, o Aitmatov foi um escritor que nasceu na antiga União Soviética, numa região que agora é o Quirguistão, ou Quirguistão, nem sei como é que se diz, que nasceu em 1928 e morreu em 2008 e foi dos grandes escritores então da sua língua. Ele escrevia tanto em russo como em Quirguiz, que é a língua lá da região. E nós em Portugal, do que eu sei, só temos este livro, O Navio Branco e o Jamila, que é até a história mais conhecida dele, ambos editados pela Relógio d'Água, ambos muito baratinhos. Eu penso que este está, vocês arranjam menos de 5 euros e o outro perto de 4, se calhar, não sei. Este livro partiu-me todo. Partiu-me todo. Destroçou-me, é avassalador, é devastador, é tenebroso, é horrível, horrível. Vocês diriam isso por esta capa? Não, pois não. Eu pensava que isto seria uma história de crianças, uma história infantil, algo muito bonitinho, algo muito simpático, sei lá. Não, não é nada disso. Que terror de história, que pesadelo. Muito bem, vamos então começar. Esta história passa-se então numa região, penso que até na região natal do Aitmatov. Vocês têm um menino, vocês nunca sabem o nome deste menino, e ele vive com uma espécie, não é uma comunidade porque são poucas pessoas, mas vive numa zona chamada O Cordão, com 3 casas. E ele vive com um avô, com uma velha, numa das casas, e na outra casa vive uma tia, com o seu marido, que é a guarda florestal ali da região, e numa terceira casa vive o ajudante do tio, com a sua esposa. O menino, vocês sabem que ele vive com o avô porque os pais se separaram, a mãe foi viver numa outra região, também já é casada, tem mais filhas, e o pai desapareceu, era marinheiro, não sei, num lago qualquer. E o menino vive então com o avô, foi abandonado, não é? Para todos os efeitos foi abandonado pelos pais, e a tia vive com, esta tia mais velha vive com o marido, e eles não conseguem ter filhos, e isto é um motivo de grande frustração para este homem, o Orozkul, acho que é assim, Orozkul que ele se chama. Depois vocês têm o outro casal, o ajudante de guarda florestal. Quando a história começa, o menino vê ao longe uma carroça, aquela carroça de uma loja ambulante que vende quinquilharia, coisas assim, e, para vender, portanto, porta em porta. Coisas que não interessam assim, grande coisa, mas o menino fica muito entusiasmado, pensa que aquilo vai animar o dia, é algo diferente, e vai avisar a tia, a outra senhora e a velha que a carroça vem aí, e elas ficam todas muito contentes, agradecem, mas realmente apercebem-se que aquilo não traz novidade nenhuma, elas não têm dinheiro para gastar ali, compram umas coisitas poucas, e o menino fica muito triste porque vê que ninguém lhe comprou nada, ninguém lhe deu atenção e que aquilo realmente não é assim, não lhe trouxe grande novidade. A carroça parte, o menino vai atrás da carroça com o cão, e o vendedor até é muito simpático e dá-lhe assim uns reboçados, pergunta-lhe que idade é que ele tem, assim, trocam umas palavras, e o menino, pronto, até agradece, fica entusiasmado com aquilo, com os reboçados. Às tantas aparece o avô do menino, nesta história é um Cristo, um autêntico Cristo, e troca lá umas palavras com o vendedor também, e o vendedor diz, olha, você, que idade é que tem o seu neto? Tem 8 anos, para aí, não? Olha, já está na hora de ele ir para a escola, quero aqui uma pasta, tenho aqui uma pasta para ele ir para a escola. E o avô fica entusiasmado com isso. Ele ao princípio até diz que não tem dinheiro para nada, que não lhe pode comprar, infelizmente, até gostaria muito, mas fica entusiasmado com esta ideia da pasta e compra a pasta para o neto. E o neto, eu não vos digo a felicidade que este menino demonstra por ter uma pasta e por poder ir para a escola, mas é lindíssimo, lindíssimo a vontade que este menino tem de ir para a escola e o entusiasmo com que ele fica por ter ganho esta pasta. Ele conversa com a pasta, ele conversa com o binóculo, conversa com as pedras. A imaginação dele é soberba, soberba. E a vontade dele é um dia ele transformar-se em peixe e descer o riacho até ao lago onde ele pensa que vai encontrar o pai num navio branco. Portanto, é daqui que vem o título, num navio branco. O que é que o avô promete então ao neto?
vai inscrevê-lo na escola e todos os dias vai levá-lo à escola e vai buscá-lo a cavalo. Okay? É isso que eles combinam. Vai buscá-lo a cavalo, vai andar sempre a fazer estas viagens diariamente. Pronto, eu não vou contar mais da história. Acho que merece muito ser lido e também seria estragar alguma da novidade do livro se eu contasse mais detalhes. Não vale a pena. Vou só dizer que este Orozcul, portanto o tio do menino, para todos os efeitos, casado com a tia, é a maior besta, o maior vilão, o maior monstro abominável, completamente abominável, que eu li este ano. Não nem consigo expressar quão triste é este final deste livro. Não dá. Eu não sei se isto é spoiler para algumas pessoas ou não, mas vocês sabem, ao longo do livro, que o livro é muito triste, não é? Este tio trata tão mal a tia do menino, bate-lhe, é rude com o avô do tio, que é um autêntico santo. É um autêntico santo. É tão triste, é tão triste. Vocês aqui ao longo do livro também é-vos contada uma história, uma lenda de como é que surgiu este povo aqui desta região. A lenda da mãe rena chifruda, que é uma história semelhante ali à loba de Roma, que amamentou então também umas crianças. Eu gostei muito desta lenda e depois está tudo relacionado. Por isso é que quem criou esta ilustração desenhou aqui as renas, aqui atrás a espreitar entre as bétulas. Uma história lindíssima que vos vai despedaçar o coração. Preparem-se. Preparem-se quem quiser ler. Eu já fiquei de olho então no Djamila. Quero muito ler este livro do Aitmatov. E sinceramente, antes de pegar um livro eu não achava que isto ia ser isto. Não achava. Eu achava que isto ia ser uma história talvez triste, não é? Ali ao estilo do Príncipezinho, coisas assim. E não, isto não é uma história para crianças. Talvez para jovens, com alguns hábitos de leitura, se calhar. Mas é uma história tão triste, nem sei o que dizer. Pronto, ficamos aqui. Não vale a pena estar a insistir. Adorei este livro, obviamente 5 estrelas, não poderia dar outra classificação. Por hoje acho que é tudo. Portanto, Os Gêmeos de Black Hill, O Navio Branco, claro, ficaram algumas coisas por dizer, mas também acho que é melhor assim para não desvendar muitas histórias, para quem estiver interessado. Não sei que vídeo é que trago depois. Eu já comecei a ler A Volta ao Mundo em 80 dias. Como vocês sabem, tenho que terminar também As Duas Torres este mês. Não sei como é que vai ser. Espero conseguir. A pilha ainda não lhe toquei. Aliás, já lhe toquei. Já toquei. Porque A Volta ao Mundo em 80 dias estava na TBR do Book Bingo. Eu penso que sim. Portanto, ela já diminuiu um bocadinho de tamanho. Mas ainda não terminei o livro, não é? Pronto. Espero trazer-vos então mais opiniões. E assim... daqui a uns dias também já vos trago os livros novos de junho. Okay? Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!